Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos, por meio deste vídeo, retomar as discussões acerca do tópico 11, né, o segundo vídeo da série que compõe o tópico 11. Nós verificamos, né, no primeiro vídeo, né, discussões acerca dos conceitos de macroeconomia, falamos sobre o diagrama de fluxo circular da economia, incluindo aí o governo e a relação com o estrangeiro. Falamos também dos objetivos e as funções, né, do poder público no campo da macroeconomia. Falamos as formas com as quais os governos podem financiar o seu déficit público, e aí iniciamos a discussão acerca de algumas variáveis, de alguns indicadores, né, do campo da macroeconomia, incluindo aí taxa de juros, inflação, né, e endividamento, relação dívida-PIB, por exemplo. A partir de agora, nós vamos continuar trabalhando, né, as variáveis, alguns indicadores do campo da macroeconomia, iniciando neste vídeo 2 a discussão sobre o que nós chamamos de sistema de contas nacionais, falando especificamente, no nosso caso aqui do vídeo 2, do produto interno bruto, né, e todos os seus desdobramentos. Alguns dos slides que nós vamos trabalhar com vocês, nós já vimos e discutimos a fundo na ambiência do tópico 2, então vamos revisar e introduzir alguns pontos novos para vocês, certo? Então vamos focar principalmente, né, no produto interno bruto, as formas de representação do produto interno bruto, repassar historicamente o comportamento brasileiro e fazer comparações do Brasil com relação a outros países do mundo, no tocante ao produto interno bruto. Então, do ponto de vista de série histórica, nós temos o PIB em reais projetado desde lá da década de 60, né? Então aqui a gente pode imaginar por quantos governos nós já passamos, quanto nação. Temos aqui o ano de 2014, e foi aí que nós, em termos nominais, foi um momento de pico de PIB que nós tivemos, mais de 6 bilhões, né, de PIB, e a partir de então, e aí com o advento da crise econômica brasileira, notadamente a partir do ano 2015, né, como nós já discutimos tanto no vídeo anterior, como principalmente no tópico 2, com a crise de 2015 até então, e aí sendo reforçada pela crise pela Covid-19, este indicador PIB não teve um comportamento crescente como teve em anos anteriores. Passando aqui por meio de análises com relação ao crescimento percentual do PIB de um ano com relação ao ano anterior, e considerando também os vários governos que passaram, a gente pode ter uma noção, um retrato, né, histórico do país. Então, nós começamos lá antes do chamado regime militar, né, 63, presidente João Goulart, passando pelos governos militares, digamos assim, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, o último governo militar, Figueiredo, entrando Sarney, presidente Collor, presidente Itamar, presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma, presidente Temer, o presidente Bolsonaro ainda não está contemplado aqui na nossa série histórica. Esperar alguns períodos a mais para contemplar, para ter os números comparativos. Então, nós podemos ver, considerando o crescimento percentual de um ano com relação ao outro, que desde 63, que nós de alguma forma já apresentávamos algum crescimento. Mesmo em 64, né, com toda a crise política que nós tivemos um crescimento. Esse crescimento chegou a um pico, né, anual de quase 14%. Isso aí foi 73. Transição do Médici, né, para o Geisel, 73. E ao final do chamado regime militar, com João Figueiredo tendo um resultado negativo, né? E aí vem a provocação que eu faço para vocês refletirem sobre a importância da economia para o destino de um país, até no campo político, né? Por isso não dá para dissociar tanto a política da economia. A queda, né, da economia, lá na década de 80, que não foi um fator só nacional, foi um fator internacional também, suscitou, por exemplo, o fortalecimento de um movimento para o fim do modelo militar, o regime militar, ou seja, a volta das eleições diretas para a escolha do presidente da República, por exemplo, que antes não existia até esse momento aqui. Existiu em outros momentos da história brasileira. E aí,
para vocês verem como o poder da economia é grande e influencia, inclusive, os destinos políticos de um país. Então, isso suscitou o fim, né, do chamado regime militar e o início do governo civil, tendo como primeiro presidente o José Sarney. Claro que não fora o Sarney eleito, né? O presidente havia sido o Tancredo Neves, mas felizmente ele veio a falecer e o José Sarney tomou posse. Mesmo com algumas crises, né, inclusive a questão da inflação, né, e até em busca de uma estabilização mínima, né, da democracia, considerando principalmente a promulgação da Constituição de 88, o governo Sarney conseguiu chegar até o fim, foi eleito o presidente Fernando Collor. Nós vimos algumas medidas que foram tomadas no campo da economia para tentar combater aquela hiperinflação. Não se logrou êxito, né, chegando aqui a um resultado em termos de PIB menor do que 4%, ou seja, uma queda de mais de 4%. Isso criou campo criou um ambiente para o processo de impeachment do presidente Collor, totalmente lastreado, baseado em aspectos econômicos. Teve lá uma discussão acerca da compra suspeita de um Elba, inclusive depois nem foi comprovada essa irregularidade. Porém, do ponto de vista do campo político e econômico, ele perdeu credibilidade perante a opinião pública e o Congresso e foi desconstituído do poder. Assumiu o Itamar Franco, né, que foi um momento de alto crescimento econômico, 4%, 5%. Os anos de 93 e 94, aqui entrou o Plano Real, né, nós vamos lembrar. Em 95, assume o Fernando Henrique Cardoso, que havia sido, então, ministro da Fazenda do Itamar Franco. Assumiu, primeiro mandato, foi instituída a possibilidade de reeleição no país. Fernando Henrique foi reeleito, mesmo com os anos de 98 e 99, tendo resultados do ponto de vista econômico não tão satisfatórios, praticamente estagnado, o Brasil ficou, mas no segundo mandato teve alguma melhoria na perspectiva do crescimento do PIB, mas com tendência de decréscimo, certo? E 2003 entrou o presidente Lula, né, no primeiro mandato, tanto o primeiro mandato como até meados do segundo mandato, um resultado do ponto de vista econômico, né, expressivo, né, com o crescimento econômico brasileiro sendo ressaltado, inclusive do ponto de vista internacional. Já eu vou ilustrar isso para vocês. Em 2009, a crise econômica brasileira, a crise econômica mundial, que dizem que foi desencadeada no ano de 2008, setembro de 2008, quebra do banco Lehman Brothers. Em 2009, teve consequência no Brasil. Já no último trimestre de 2008, já teve uma queda de mais de 3% do PIB, né, no último trimestre de 2008. E 2009, essa queda prosseguiu, mas de forma controlada. Ao ponto até de se falar uma frase histórica, que essa crise no Brasil seria uma marolinha, né? De fato, até o ano 2009, 2010, isso de fato não foi concreto, ao ponto de 2010 ser um ano de crescimento, enquanto o mundo, né, desenvolvido estava em queda, digamos assim, o Brasil cresceu mais de 7,5%. Eu ainda era estudante de doutorado lá na Escola Politécnica da USP. Eu participei de várias discussões sobre o que era chamado de apagão de mão de obra qualificada, apagão de engenheiros no Brasil. Em que sentido? Tinha obras, tinha oportunidade de trabalho, mas faltava mão de obra, precisamos formar mais engenheiros. Daí, inclusive, veio a ideia de abrir vários cursos de engenharia em várias universidades Brasil adentro. Então, isso fez o presidente Lula ter uma popularidade elevada, acima de 80%, fez a sua sucessora, no caso, a presidente Dilma Rousseff, primeiro mandato dela, 2011 até 2014, mesmo com a tendência de queda, de certa forma, teve um crescimento econômico. Eu ressalto, né, ressaltei isso no tópico 2, que 2011 foi um ano, digamos assim, mágico, áureo, né, de crescimento econômico brasileiro, porque o câmbio estava muito baixo, ou seja, o poder de compra do Brasil com relação aos outros países, em termos de dólar, era muito elevado, o desemprego baixo, né, o que nós chamamos de pleno emprego, ao redor de 4%. Então, foi um momento de euforia do ponto de vista da economia, né? O país era o momento, digamos, mais rico do país em termos de poder de compra relativizado em dólar.
E aí, a crise econômica, de alguma forma, lá de 2000, demorou a chegar no Brasil, mas como eu detalhei lá no tópico 2, um dos principais parceiros comerciais ou importadores dos produtos brasileiros, ou seja, o país para o qual o Brasil exporta, principalmente suas commodities, é a China, né? China, Índia também, mas notadamente a China. E a China, por sua vez, exporta produtos principalmente para os mercados europeus, né? O mercado europeu e norte-americano. Como a crise econômica impactou fortemente tanto o mercado norte-americano como também o mercado europeu, eles passaram a demandar menos produtos da China, ou seja, a China estava crescendo a 14% ao ano. E por volta de 2013, 14, esta época, a China passou de um crescimento de 14%, como eu mencionei, para de apenas, entre aspas, 6, 7% ao ano. Na prática, o que aconteceu? Os produtos brasileiros, né, de exportação brasileira, então, minério de ferro, a gente pode falar também soja e principalmente petróleo, que estavam em patamares de preço elevados, tiveram uma grande queda de preço, certo? Isso é nos anos 2013 e 14. Isso fez com que fosse um dos gatilhos do início da crise econômica brasileira, certo? Passou a entrar menos dólar no país, entrando menos dólar no país, o câmbio começou a crescer, ficar elevado, principalmente aqui no ano 14, e nada disso foi discutido no âmbito da eleição, né, por praticamente nenhum partido, isso foi uma pena. Eu acompanhei como eleitor e alguém que já tinha iniciado nesse tipo de entendimento, não foi discutida a conjuntura internacional no contexto das eleições de 14. Então, o que aconteceu? Passou a eleição, com a margem apertada, a presidente Dilma foi reeleita, e logo em 2015 veio o choque de realidade. Dólar apreciado, necessidade de reajuste de algumas tarifas, por exemplo, de energia, e isso desencadeou, por exemplo, um processo de inflação. A inflação, de alguma forma, para ser combatida, foi atacada naquela época com aumento de taxa de juros Selic. Uma Selic elevada, eu falei, isso é recessivo para a economia, ou seja, quem tem dinheiro vai emprestar dinheiro ao governo ao invés de investir no empreendedorismo, geração de emprego. Uma outra consequência nefasta, aumento do desemprego. Aumenta o desemprego, diminui a renda da população. Menor renda, menor consumo, menor produção. Ou seja, as empresas passaram a vender menos, portanto, a pagar menos impostos. Houve aí, portanto, um problema de arrecadação. As despesas públicas aumentando, existem vários dispositivos constitucionais que, inclusive, não permitem o governante ter poder discricionário para modificar despesas, está muito congelamento, né, de itens de despesa, elementos de despesa. Então, a despesa aumentando e a receita não acompanhando esse ritmo, ou seja, aumentou o nosso déficit público, né? E para pagar esse déficit público, foi necessário emitir títulos públicos, ou seja, aumentar o endividamento. Então, todos aqueles números que eu mostrei no vídeo 1, né, e detalhei no tópico 2, estou explicando para vocês o contexto macroeconômico que, de alguma forma, criou um ambiente para o processo de impeachment da presidente Dilma, né, isso no campo da macroeconomia. E a consequência prática em termos de crescimento ou não crescimento, tivemos aqui, 2 anos seguidos, um ano, 2015, menos 3,85, e um ano 16, também mais de 3,5% de queda do PIB. Vocês podem ver na história, nunca tinha acontecido isso antes. 2 anos seguidos de queda e já vindo de um ano, que era 2014, praticamente sem crescimento. Então, foi uma crise econômica que foi desencadeada lá em 2008, mas que só chegou ao Brasil em 2015 e 2016 por vários fatores, eu expliquei isso no tópico 2, inclusive medidas anticíclicas, né? O governo isentando alguns impostos, como IPI, aumentando o crédito, diminuindo a necessidade de depósito compulsório pelos bancos, né, junto ao Banco Central, programas de estímulo à atividade econômica, como o programa Minha Casa Minha Vida, entre outros fatores, políticas anticíclicas que fizeram a economia brasileira continuar operando de forma a continuar crescendo. Só que isso teve um limite, chegou 2014, ainda mais na ambiência do internacional diferente, né, ou seja, pior, considerando o que eu falei sobre a China. De fato, a crise chegou no Brasil forte, 2015 e 2016, suscitou a mudança de governo, o presidente Temer assumiu,
E o Bolsonaro, na eleição de 2018, foi eleito tendo como argumento básico nessa questão da economia e outros aspectos relacionados à ética na política, certo? Falo que do ponto de vista da economia, 2017, 2018, tivemos um pequeno aumento, 19, um pequeno aumento, bem tímido. 2020 havia uma perspectiva de crescimento de 2%, 3%, mas veio a crise do coronavírus e vocês poderão perceber o quão devastadora foi essa crise do ponto de vista da economia, tá certo? Então, a maior crise econômica da nossa história recente foi a segunda maior, a crise de 2015/16, tendo a primeira, né, a maior crise econômica, justamente 2020, por conta da Covid-19. Então, aqui, esse retrato histórico do que aconteceu com o nosso PIB. Olhando aqui o ranking brasileiro perante o mundo, nós chegamos lá em 2011, como eu falei para vocês, nós chegamos a ser a sexta maior economia do mundo, né, comparativamente a outros países, poder de compra em dólar, por exemplo. Uma posição, digamos assim, nobre, ou seja, nós estávamos disputando ali com o Reino Unido, né, em termos de posição de riqueza. Claro que a gente tem uma população muito maior, né? Reino Unido tem 60 milhões de habitantes, de forma arredondada, o Brasil aí, em torno de 200 milhões naquela época. E hoje, né, nos anos atuais, a gente está disputando aí com o Canadá, nona posição, pouco para mais, pouco para menos, mesmo o Canadá tendo aí 30 milhões, 35 milhões de habitantes, certo? Mas ainda assim, mesmo com toda essa crise, o Brasil ainda é uma nação, digamos assim, top 10 do mundo. Em termos de nação, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Isso nos coloca numa posição privilegiada dentre mais de 200 nações aí que existem no mundo, certo? Esse é o ranking brasileiro. Olhando aqui o nosso PIB em dólar, para guardar aquela ideia de poder comparar com outros países, nós tivemos um crescimento econômico considerável ao longo desde a década de 60, nós podemos ver graficamente. Tivemos uma crise lá em 98, 99, justamente pela maxi-valorização do dólar, isso em termos de poder de compra, né, internacionalmente comparado. Isso nos levou a uma redução desse poder de compra. Retomamos isso em 2002, 2003, tivemos um crescimento acentuado do nosso poder de compra em dólar, a nossa riqueza gerada, falo poder de compra, riqueza gerada, que é o nosso PIB, comparado em dólar. Tivemos um crescimento do PIB e uma redução do câmbio, né? Ou seja, o real ficou mais apreciado. Então, em termos de geração de riqueza, ficamos uma nação bem mais rica, 2001, 2002, 2008, tivemos 2008, 2009, ficamos praticamente no 0 a 0 por conta da crise, né, internacional, quebra do banco Lehman Brothers. Continuamos prosperando até em 2011 chegarmos no nosso auge, mais de 2,6 trilhões de dólares em termos de riqueza gerada, né? Foi um momento de maior riqueza nossa enquanto nação. Isso aí na ambiência do governo Dilma I, primeiro ano da Dilma, foi isso mesmo. E aí mantivemos uma certa estabilidade, 2014, como eu havia falado, 15, 16, caímos, pequena melhoria 2017, 18 e agora com o coronavírus, queda, atualizarei esses gráficos em anos vindouros, certo? Só para vocês terem a ideia. Então, se projeta que, por exemplo, o ano de 2020, ao final, nós estaremos, em termos de riqueza, comparados ao ano 2009, 2008, ou seja, perdemos uma década em termos de riqueza em um ano. Chegando aqui quase ao fim desse segundo vídeo, mostrar para vocês aquilo que eu falei, né? O Brasil, lá em 2003, 2010, 11, 12, 13, vivia um momento econômico, até internacionalmente elogiável. Chegando ao ponto, salvo engano, 2010, né, temos uma matéria na The Economist, Brazil Takes Off, né, o Cristo Redentor decolando como um país que, mesmo no ambiente de crise internacional, estava se destacando. E aqui vale a pena comparar, né, os vários países em termos de poder de compra. Aqui, não um país específico, mas a União Europeia, né, 17 trilhões de dólares de PIB. Né? Agora, como nação, Estados Unidos em primeiro lugar, China com crescimento bem intenso. Né? Nos próximos anos, a perspectiva é que a China ultrapasse os Estados Unidos em termos de riqueza, em termos de PIB. Japão, Alemanha, França,
Brasil disputando aqui Reino Unido, Itália, Rússia, Índia, Canadá. Hoje o Brasil disputa com o Canadá, um pouco para mais, um pouco para menos, mas a gente entra entre as 10, digamos assim, maiores nações em termos de riqueza, de PIB. E aí, 2015, né, o início da crise brasileira e o Cristo Redentor que havia decolado de forma proeminente, caindo, né, ou seja, uma crise econômica que chegou no Brasil de forma contundente, como eu mostrei nos gráficos para vocês. Só para vocês verem comparativamente a outros países do mundo. Certo? E aí, pessoal, chegamos ao fim desse segundo vídeo. Nós teremos ainda outro vídeo para finalizar esse tópico 11. Vamos desdobrar ainda alguns entendimentos sobre o PIB, falar sobre PIB per capita, algumas variáveis como moeda, inflação, falar sobre a questão de indicadores relacionados à distribuição de renda, desenvolvimento, para que a gente, de alguma forma, consiga contemplar várias áreas que perfazem a macroeconomia. Então, espero que vocês tenham gostado, revejam esses tópicos de conhecimento, revejam esses vídeos, para que vocês tenham conhecimento bem sedimentado. Muito obrigado e até a próxima.